todos, sejam bem-vindas. Estamos aqui no mais uma conversa, né, depois da sessão. Obrigado por ter assistido o filme, obrigado por ter ficado conosco agora. Eu sou Janaína Oliveira, com essa altura do encontro, você já deve ter visto a minha cara algumas vezes, mas então me apresento mais uma vez para quem está chegando agora. Eu sou uma das curadoras do Encontro do Cinema Negro Zózimbubu Brasil, África, Caribe, 13 anos, juntamente com a Ana Paula Alves Ribeiro, e por conta, né, da pandemia, esse ano o encontro está sendo nesse formato 100% online. Para a gente garantir um mínimo de troca, a gente tem feito, né, essas sessões que são pré-gravadas de conversa com os realizadores, realizadoras e representantes, eventualmente, dos filmes, como hoje. Né? Hoje, então, eu vou chamar agora para se juntar a mim aqui no quadro. Os representantes, né, os diretores, infelizmente, não puderam estar com a gente, o Diego Prince e o Lucas Chaparro, mas os representantes do filme ainda agora, a Mariana Ayodeli e o Henrique Costa, e os diretores, né, ex-diretores, gente, não tem pronome, a Sil Bahia e o Bruno Duarte, né, que fizeram aí o Quadro Negro. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Aqui agora na gravação é boa tarde, no dia que as pessoas estão vendo também. Boa tarde, como é que vocês estão? Vou pedir para todo mundo, né, falar um oi, dizer onde é que está, da onde que está falando, antes da gente conversar sobre os filmes. Sejam bem-vindos, muitíssimo obrigado por estarem com o filme, né, aqui no encontro. Vocês podiam falar, seguindo um pouco, né, Mariana, Henrique, Bruno, Sil, só dar um oi e dizer da onde que está falando, só para a gente se situar. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Como a Jana falou aqui, vim representando o filme ainda agora. Nesse momento, estou falando do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, que devido à pandemia, apesar de eu morar em Niterói, vim passar um tempo na casa da minha família, então estamos falando daqui agora. Oi, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou o Henrique, estou falando de interior de São Paulo também, de Limeira. Estou aqui representando o documentário Ainda Agora. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno Duarte. Eu estou participando com muita alegria dessa edição do Encontro com o filme, finalmente, que eu dirigi com a Sil Bahia, minha irmã, amiga, parceira. O filme se chama Quadro Negro. Oi, gente, boa tarde. Prazer conhecer Mariana, Henrique, e estar aqui dividindo com a Jana e o Bruno essa live, né? Eu tô falando do Rio de Janeiro, aqui de casa mesmo. Aqui, né? Estamos aqui, estamos por aqui. Isso, Rio de Janeiro, esqueci de falar, também estou no Rio de Janeiro. É uma pena que, né, a gente não esteja agora no Odeon, no papo do Odeon, conversando sobre os filmes, mas enfim, né, tomara que em breve, ano que vem, estejamos lá juntos de alguma forma, talvez vocês com novos filmes, vamos ver, né, agora o que o futuro nos aguarda para saber. Então, para a gente conversar com os filmes, a gente tem feito uma dinâmica assim, separadinho, né, e depois a gente junta todo mundo no fim. Então, eu vou pedir para a Mariana e o Henrique ficarem aqui com a gente. Bruno, Sil, aguentem um pouquinho, que já chamo vocês, para a gente, né, depois conversar sobre o Quadro Negro. Então, gente... vocês não dirigiram o filme, né? Vocês estão no filme participando, são, né, personagens, se há sentido do filme, né? Um documentário. Eu queria que vocês falassem um pouco como foi esse processo. Na verdade, essa sessão, ela é uma sessão, se a gente fosse pensar, né, o que conecta a conversa é exatamente essa presença negra, né, no sistema de ensino, no ensino universitário, todas as adversidades e o racismo estrutural que a gente enfrenta cotidianamente, ainda mais de uma forma mais dura, né,
nesse contexto, né, do ensino. E aí queria que vocês falassem um pouco de como vocês chegaram no filme, qual é a conexão de vocês com os diretores, enfim, para a gente começar a conversa. Quem quiser, Posso Mariana, começar, talvez, primeiro, Henrique, como vocês preferirem. Primeiramente, boa tarde novamente, Jana, um prazer estar aqui no Encontro Osmo Bubu. Assistia já, mas só que do outro lado, né, pela plateia, vendo as novas produções, etc. Acho que nunca tive a oportunidade de estar aqui junto com vocês, discutindo, debatendo. E apesar de eu ser de uma área totalmente diversa, acho que é interessante também esse cruzamento. E acho que é daí que a gente parte para o documentário, né? Eu fiz faculdade de Direito, assim como o Henrique, nós conhecemos os diretores, o Diego Príncipe posteriormente, mas o Lucas Chaparro também através da faculdade de Direito. E inicialmente, através das nossas conversas, eu, Henrique e ele, primeiramente, começamos a desenvolver o que seria a ideia, o roteiro do filme, né? E a ideia inicial seria tratar sobre os coletivos negros na faculdade de Direito do Rio de Janeiro, porque a gente veio da Universidade Federal Fluminense, onde a gente compõe o coletivo negro, e a ideia inicial era essa. Mas, ao longo do percurso, como acho que em outras produções, como em quase tudo que a gente acaba tendo esse processo criativo, essa ideia foi se modificando, né? E acaba que a gente chega com um produto final de ideia para tratar sobre o episódio de racismo que teve nos Jogos Jurídicos de 2018, que teve algum tipo de repercussão e midiática, que teve algum tipo de repercussão dentro das faculdades de Direito e que acabou, de alguma forma, sendo um divisor de águas, não só dentro do âmbito do esporte universitário, mas acabou reverberando isso para as faculdades e para a maneira como as instituições tratavam alguns assuntos e, de alguma maneira, lidavam com o que os alunos faziam para além da sala de aula, em relação ao racismo, sexismo, machismo. E foi quando a gente começou essas conversas. Você não quer falar um pouco, Henrique, também? Você, Henrique, como é que é a sua chegada aí no contexto da produção da parte do filme? Enfim, como é que é o seu enquadramento para pensar cinematograficamente nessa história? Gente, boa tarde mais uma vez, né? Eu queria, enfim, pontuar que é muito bacana estar aqui, tipo, eu estou muito feliz, para mim é uma honra de verdade, porque eu sempre acompanhei, né, o encontro, igual a Mariana, do outro lado, sentadinho, como quem está assistindo, ouvindo os debates, e agora tá desse lado de cá, sendo de uma área completamente distinta, assim, para mim é fantástico. Então, enfim, eu sou recém-graduado em Direito, e conheci a Mariana e o Lucas, né, que é um dos diretores do documentário, na universidade. E, enfim, o Lucas, ele também cursou Direito, mudou para cinema, e aí nisso a gente foi conversando, sempre mantendo contato, e até que chegou essa grande possibilidade do documentário, como a Mariana disse, que a gente já vinha conversando, né? E, enfim, para mim, o que foi documentado, assim, é simplesmente fantástico, porque marca muito o ambiente jurídico e acadêmico, né? Enfim, a forma com que o documentário aconteceu, ou como as coisas foram pensadas, ou a participação das pessoas, enfim, para mim é fantástico por conta disso, porque deixa nítido algumas problemáticas que surgem no ambiente universitário, né? Enfim, que decorrem da política principalmente da política de ação afirmativas, né? Que é quando a gente começa a ter uma diversidade muito grande, principalmente nas universidades federais, e aí alguns cursos elitistas, e nesse caso Direito, começa a ter alguns enfrentamentos, né? E esses espaços de disputa e tudo mais. E aí é onde, enfim, eu acho que eu e a Mariana, a gente se encaixa perfeitamente, né? Porque a gente travou diversas disputas dessas dentro do ambiente universitário. Inclusive a disputa racial, né? Enfim, esse conflito que aconteceu nos jogos, a gente também participou, enfim, então para mim foi fantástico, tanto a possibilidade de ser mostrado, de ser documentado, enfim, incrível.
Queria que, Mariana, vocês, de alguma forma, vocês mencionam, né, um processo de construção do filme, né? Então, levando em conta esse lugar que vocês estão, que não é o lugar de direção, mas eu queria que vocês detalhassem um pouco mais esse processo, né? Quer dizer, tem uma parte, obviamente, da experiência de vocês na universidade, mas como isso se transpõe nesse momento aí da construção, não só do roteiro, mas de todo o processo mesmo. Como é que vocês participaram? Vocês ajudaram na construção dos momentos? Mariana falou mais especificamente disso, né, da construção do roteiro. Mas ao longo do processo, estou pensando mais no processo da filmagem mesmo. Como é que foi? Então, eu acho que é importante falar um pouco da ideia inicial para a gente chegar nessa ideia do que foi essa construção, né? A gente pensou em falar um pouco sobre os coletivos negros, e a gente pensou, pelo menos o Chapal estava pensando em fazer um doc-drama. Só que tem alguns empecilhos no meio disso, né? O custo, quem seriam os atores, como a gente trataria isso, a dificuldade de comunicação também com as outras pessoas. E, para além disso, você também tratar de um assunto muito delicado, né? Que seria os coletivos negros, ou seja, as pessoas que estão, de alguma maneira, vulnerabilizadas dentro de um espaço muito específico, né? Mas aí, quando a gente chega nesse outro produto, que vai ser o Ainda Agora, que vai ser falar sobre o caso de racismo nos Jogos Jurídicos em 2018, o que a gente tentou passar, pelo menos dentro dessa narrativa, e até pelo fato do Chaparro estar presente nesses Jogos Jurídicos também, foi tentar colocar no documentário as duas visões, basicamente, que tiveram ao longo dos Jogos Jurídicos, ao longo daquela questão. Que foram 3 episódios de racismo, e esses 3 episódios eles são contados por nós, eu, Henrique, e uma outra colega nossa, Tainá, mas esses 3 episódios também são contados pelas outras pessoas, inclusive por uma ex-integrante de um time de handball da PUC, que era a universidade que estava do outro lado, né? Então, eu acredito que o que foi pensado dentro da produção e dentro da construção das cenas foi justamente fazer uma linha histórica de como é esse processo de racismo, sexismo e machismo dentro das universidades e principalmente dentro das faculdades de Direito. E aí ele vai traçando no começo, quando começa o documentário, ele começa com os cânticos racistas e machistas da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, do Direito, e ao longo disso ele vai contando um pouco da história dos episódios e vai dando as duas visões diferentes, né? Então, a nossa visão enquanto alunos negros que estão dentro do ambiente universitário e a visão daquelas outras pessoas que, de alguma maneira, estavam inseridos dentro do ambiente universitário, só que de um outro lado, já estão inseridos historicamente, né, que seriam as pessoas brancas, e como é a percepção dessas pessoas dentro daqueles episódios. E aí, no final, a gente chega a algumas conclusões, né? O público que assiste chega a algumas conclusões, e a maneira como a história é contada por esses dois lados também acaba direcionando, de alguma maneira, o nosso pensamento para a gente entender como é a conjuntura do ambiente universitário, como é a conjuntura, mais especificamente, do esporte universitário e dos jogos universitários. Você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, Henrique, desse processo, dessa construção? Não, acho que o que a Mariana falou foi, assim, perfeito, sintetiza maravilhosamente. E como vocês percebem, enfim, né? A gente está falando de estruturas, né? Bastante conservadoras, né? Porque ainda mais assim, né? Os cursos, né? Curso de direito, nesse contexto também tem vários episódios antes desse também. A gente sempre escuta, né? Eu conheci pessoas que fizeram direito, por exemplo, nas universidades públicas aqui do Rio, há um tempo atrás, bem antes disso, e sempre foi duro, um cenário duro do ponto de vista racial, duro para não dizer, né? É basicamente preconceituoso, né? É racista.
E o que vocês acham, né? O filme foi feito ano passado, né? E como vocês percebem assim a reverberação, a recepção do filme? Vocês têm retornos, né? Vocês participaram de exibições e debates, enfim. Qual é o tipo de feedback que vocês recebem? Ou os diretores receberam? Vocês têm notícia disso? Então, pelo menos na minha percepção, o documentário, ele escancara, né, para as pessoas, enfim, tanto para os universitários que não frequentam os jogos, né, porque é isso, quando a gente fala desse ambiente de jogos jurídicos, não são todos os alunos que vão, né, então acho que não é todo mundo que tem a noção de como é que funciona, mas enfim, escancara para os alunos, para a sociedade de fato, o racismo, enfim, institucional dentro da universidade e como essas pessoas agem, né? E uma coisa dos maiores comentários que eu percebo é que as pessoas ficam chocadas com o desempenho, enfim, as atitudes racistas, né, na verdade, dos jogadores que são profissionais do direito, né? Enfim, futuramente essas pessoas vão ser magistrados, eles vão ser procuradores, vão ser advogados, eles vão estar trabalhando com vidas negras, enfim, vidas de maneira geral, e eles não têm essa percepção, eles não conseguem entender que tal atitude é racista, ou que atirar uma casca de banana em um jogador é racista, ou que imitar macaco para uma torcida da UERJ é um ato racista. Então, uma das reverberações que eu vejo é isso, tipo, as pessoas escancaradas, assim, chocadas com essas atitudes racistas dentro da universidade em 2018, assim, né? Quando as pessoas pensavam que não existia tudo isso ainda. Vocês acham que a dimensão dos jogos é como se criasse um ambiente onde, de alguma forma, as pessoas entendessem que ali pode? Vocês acham que os jogos, assim, de alguma forma, eles criam um tipo de... Eu não sei, eu fiquei pensando nisso quando assisti o filme, né? De liberdade, como se as pessoas se sentissem mais à vontade naquele contexto para explicitar abertamente, né, os seus racismos. Vocês acham que isso procede ou é coisa da minha cabeça? Então, eu acho que tem um pouco disso, sim, óbvio, mas eu acho que para além disso, sabe, acho que a gente tem que ultrapassar um pouco desse limite, né? Como você disse, faz parte da temática do debate de hoje, é sobre o racismo dentro do espaço escolar, então dentro do espaço acadêmico. Espaço escolar desde quando a gente entra na escola, na pré-escola, até o último grau de formação, que enfim, graduação, pós-graduação e afins. Então eu acho que, para além de ser um ambiente que propicia isso, eu acho que as universidades já são um ambiente que propicia o racismo institucional, o racismo direto, o racismo estrutural. Então, eu acho que os jogos jurídicos é apenas um reflexo do trabalho e de toda a construção que é feita dentro da universidade, dentro da academia, que em cursos que são extremamente elitistas e brancos, ele só está mais escancarado, eu acho, ele só está mais nítido, né? Então, eu acho que, apesar de, sim, provavelmente ser um ambiente onde as pessoas se deixam mais à vontade, se permitam mais essas coisas, eu acho que também tem uma coisa por detrás, né? Que é quando a gente faz esse debate, que é, tá, beleza, isso acontece nos jogos jurídicos, mas não é que isso aconteça só ali. Isso acontece, exatamente, isso acontece durante toda a vida escolar de pessoas negras, sabe? Desde quando a gente entra no espaço escolar até quando a gente sai do espaço escolar. E não só por parte dos nossos colegas, né? Mas é por parte dos nossos professores, institucionalmente ou estruturalmente, quando a gente não tem uma bibliografia voltada pra gente, ou até, por exemplo, quando eu participei de uma palestra sobre uma das professoras do cinema da UF, falando sobre como até a produção do cinema ou a produção dos equipamentos não favorece uma produção para pessoas negras, não favorece os personagens negros. Então, tipo, eu acho que, de alguma forma, reflete toda a estrutura social, né? Talvez seja um ambiente onde propicie mais isso, mas é uma coisa que
de alguma maneira, já é fomentado, e é fomentado por toda a estrutura, é fomentado pela universidade, é fomentado pelos professores, é fomentado por todo mundo que de alguma maneira faz parte daquela cadeia, né? Isso. Eu vou aproveitar esse seu gancho, né, para pedir, né, para a Sil e o Bruno, então, virem aqui conversar com a gente. Obrigada, Mariana, obrigada, Henrique. Eu vou pedir para vocês voltarem no final, para a gente se despedir, mas eu vou pegar esse gancho desse racismo, né, estrutural, na verdade, né, do sistema escolar, mas especificamente do sistema universitário, para conversar com a Sil Bahia e o Bruno Duarte, diretores do Quadro Negro. Queria que vocês começassem, né, falando, né, esse é o primeiro filme de vocês, né, até onde eu sei, como diretores. Ou vocês já fizeram, já dirigiram outro e eu perdi, ou me foquei, né, na história. Eu conheço vocês com o contexto do cinema, mas não dirigindo, e eu queria saber como é que foi isso, né, o que levou vocês a fazerem esse documentário, O Quadro Negro. Queria que vocês começassem por aí, contando para a gente desse processo, dessa construção aí. A culpa é da Sil. Bom, na realidade, assim, é a primeira vez que a gente está fazendo, sim, um filme juntos. Na verdade, é a primeira vez que eu faço um filme na minha vida. O Bruno já fez outros filmes como diretor, mas eu nem nunca achei que esse era um lugar possível para mim também, porque eu dialogo com o cinema dentro da comunicação, né, há muito tempo. Mas eu, durante alguns anos, sei lá, tem uns 6 anos, na verdade, que eu troco uma ideia com o Júlio Ludemir, né, que é aí diretor da Flup, sobre uma ideia de criar uma peça audiovisual. Eu não sabia qual seria a plataforma, mas que pudesse contar um pouco, e aí, né, dessa história da universidade, mas não necessariamente era a universidade na época. Eu estava muito interessada em construir uma ponte de diálogo entre gerações, entre a geração, né, sei lá, uma geração que vem depois da minha e uma geração, as pessoas mais velhas, né, tipo, e a partir de uma ideia de políticas, e a política de cotas, eu acho que foi o primeiro gancho, assim, que a gente começou a pensar, isso, como a gente cria diálogo a partir de coisas que já existem, para não entender, porque eu achava assim, as pessoas têm que entender que a gente não está inventando nada, e que se a gente está hoje sendo a geração, sei lá, tombamento, lacração, isso não era uma coisa, era isso que eu queria fazer nesse início. E aí o Júlio, em 2017, se eu não me engano, falou, cara, vamos fazer um filme. Eu falei, cara, não vou fazer um filme. Não vou fazer um filme sozinha ainda, né? E aí chamei o Bruno e a Érica Cândido também, que foi a nossa diretora de produção, para estar junto, né, nessa empreitada aí que deu trabalho demais. Mas assim é que começa, né? Quando você entra na história. Complementando um pouquinho, como eu entro na história. Silvana, essa parceira de vida, a gente já fez várias coisas juntos, assim, várias loucuras e, enfim, perrengues e coisas maravilhosas. Enfim, eu sou formado em cinema, na real. Eu acho que meus amigos, as pessoas que convivem mais diretamente comigo, nem sabem. Eu sempre falo que eu fiz comunicação social, mas com habilitação em cinema. Então, só que isso eu formei em 2011. Então, eu entrei em 2006 na faculdade, fui para publicidade, depois mudei meio que numa crise. E a real é que eu nunca me senti, né, naquele momento, capaz de dizer que eu era um cineasta ou que eu me formei em cinema. Porque o contexto, você sabe, você é pesquisadora de cinema e curadora, já, né? Não era assim que qualquer pessoas negras, né, que produzem, que filmam, que editam, que gravam, seja numa plataforma como o cinema, ou seja para a internet, ou enfim, com celular, é muito bonito, né, realmente, ver as pessoas se sentindo muito confortáveis e seguras de dizerem que são cineastas, que são pessoas que estão pensando imagem ou pensando a partir da imagem. E isso foi uma mudança que eu tenho a felicidade de ter visto acontecer, né? Assim, acompanhando o Encontro de Cinema Negro, vendo toda essa geração de mulheres negras que produziram filmes na última década,
Então, e isso tem muito a ver com essa política, né? Com esse movimento que a gente teve nos últimos anos no campo das ações afirmativas na educação. Então, quando a Sil falou da ideia e do projeto, eu falei, eu não posso não participar, eu estou muito empolgado de fazer algo nesse sentido e nesse lugar, né? Porque sempre colaborando ali com as produções, numa parte mais de pré ou de pós-produção, sempre produzindo coisas muito, participando em roteiros, gravando, operando meio que em todas as pontas, mas nunca dirigindo. Então, estou muito feliz de ter realizado esse filme possível com a Silvana e com a Érica, que são referências para mim e para uma galera. Uma coisa que me chamou a atenção no filme de vocês é porque é um filme, né? Quer dizer, a temática em si, né? Dessa dimensão, seja das ações afirmativas, seja de todas as nossas, né? E me incluo nessa trajetória, né? Como uma pessoa negra que estudou em escolas e universidades públicas no mundo pré-ações afirmativas, sempre de muito esforço, né? Então, assim, as histórias, a gente, de algum modo, a gente até reconhece. Mas o que me chamou a atenção no filme de vocês foi como vocês construíram, essa é a sensação que dá para quem assiste, uma espécie de lugar seguro, sabe? E um lugar de troca, que, sobretudo, quando a gente vê que tem outros entrevistados ao mesmo tempo, no final do filme tem aquele momento, né, que a gente vê vocês, né, né, atrás das câmeras, e aquela certa confraternização, e as fotos, uma sensação de afeto, né? E aí eu queria saber como é que vocês trabalharam isso, se isso foi algo porque vocês são pessoas que se adoram, são amigas e queridas, ou se isso realmente foi um projeto, em certo sentido. Vou começar falando rapidinho. Primeiro que é muito bom ouvir esse feedback, Jana, porque a gente nunca ouviu poucos feedbacks, né, assim, do filme, e eu nem sabia que isso passava, né, para o espectador, assim, essa sensação de afeto e de acolhimento. Acho que a gente, na verdade, não sei o que o Bruno acha, mas eu não tinha essa preocupação de criar um espaço seguro para falar de coisas duras, né? A gente sabia que não ia ser histórias tranquilas de ouvir, até porque a gente tinha feito ali pré-entrevistas, mas também a gente foi construindo assim ao longo do caminho, porque a gente tinha uma ideia quando a gente começou a fazer esse filme, e que depois a gente foi meio que mudando, porque é isso também, quando você filma, né, e ainda mais um documentário, eu não sei, porque eu não tenho experiência, né, nesse campo, surgem coisas que às vezes você não estava meio que esperando que surgissem, e ao mesmo tempo como que você monta esse quebra-cabeça, né, porque são muitas histórias, então eu não sei, assim, não era necessariamente uma estratégia inicial, pelo menos não na minha cabeça, assim. Essa dinâmica do Onmut. Então, complementando só, né, porque a Sil já falou, assim, a dinâmica de um documentário mais formal, como as pessoas estão mais acostumadas a verem, né, assistirem, as pessoas dando entrevistas, enfim, enfim, a gente tinha um dispositivo, na verdade, desde o começo, né? Tinha uma referência de um filme que, enfim, é uma série de entrevistas, chama Taller de Conversation. É um filme sobre pessoas migrantes na França fazendo aulas de francês na Biblioteca Nacional. Mas, basicamente, essa estrutura de juntar grupos para conversarem sobre, enfim, questões da universidade, né? Então, a gente não tinha muito ali, existia esse dispositivo e a gente tinha essa questão. A gente quer falar sobre a universidade no Brasil nesses quase 20 anos de ações afirmativas, de cotas, de ProUni, né? E a gente chamou essas pessoas incríveis, que são 16 pessoas negras que participam, né, das rodas. A gente gravou em 2 dias, eu não sei se pode falar isso, mas com muita pré-entrevista, com roteiristas incríveis que, enfim, que
ajudaram de uma forma de trazer outros olhares, inclusive com essa preocupação de serem pessoas que passaram pela universidade e pessoas que também não passaram pela universidade, mas que desenvolvem trabalhos no campo do audiovisual ou da produção cultural. E, como a Silvana disse, a gente tinha questões e queria ouvir histórias. E foi muito bom quando a gente sentou e a gente gravou e conversou e saiu do roteiro e perguntou milhares de coisas e depois a gente parou e falou, caramba, a gente tem, tipo, milhares de horas de conversas, a gente precisa colocar isso num filme. Foi muito difícil. E que bom que é muito bom ter esse retorno sobre... A gente está louco para ouvir os retornos do público, né, sobre o filme. E, enfim, eu acho que é isso. Não sei nem se eu já respondi 10 vezes. Tinha uma coisa também que só queria comentar ainda nessa pergunta, é que a gente tinha blocos, né, de assuntos. E as pessoas também, dentro da nossa curadoria ali, a gente foi pegando pessoas que tinham a ver, por conta desse roteiro, né, que já estava ali, das entrevistas, pronto, a gente foi juntando o bloco. Só que quando a gente foi sentar para montar o filme, tinha muita coisa que entrava nos outros blocos, né? Então, só para dizer que, de fato, às vezes a gente quer estar muito engessado dentro de uma coisa, mas é legal estar um pouco mais frouxo também, porque aí vem coisas legais, né? Também. Eu entendo, pelo que vocês estão falando, né, que o trabalho de pré-produção ele foi bastante intenso, né? Fico curiosa para saber como vocês selecionaram as pessoas, né? Como é que... Porque nas fotos eu vi que ali a gente tem uma abertura, inclusive, né, para vocês entrarem, outras pessoas que a gente, né, a própria Érica, né, a Roberta, né, Costa, a gente vê ali nas fotos outras pessoas que a gente percebe, então, que também tem essa mesma trajetória. Mas os entrevistados, as entrevistadas especificamente, como foi esse processo de seleção? Posso começar, Sil? Então, basicamente, a gente tinha essas questões que a gente achava que davam conta de um processo mais de longo prazo, né, que eram os coletivos, como os nossos colegas aqui, o Henrique e a Mariana, se eu não me engano. Mariana, desculpa, falaram sobre, né, coletivos negros na universidade, que, enfim, apesar da gente já ter negros há muito tempo na universidade, a gente pensou muito sobre esse momento de ter esse olhar para uma geração, né, de um grupo maior de pessoas negras na universidade. Então, os coletivos foram fundamentais, assim, para a gente pensar eixos de perguntas e de pessoas, né, estudantes que participavam de coletivos negros nas universidades. A gente tinha uma ideia de falar com pessoas que eram as primeiras da sua família a terem entrado para a universidade. Essa, na real, acho que é o mote inicial do projeto, né? Essa ideia de pessoas que foram os primeiros, né? Eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, né? De uma família negra, a Sil. Então, assim, essa coisa de ter outras pessoas da equipe nas fotos, mesmo que elas não tenham sido entrevistadas, era para trazer um pouco essa dimensão também, de que a gente estava falando sobre histórias que são nossas, que é a sua história também, imagino, Jana. Não sei se talvez a primeira pessoa, mas a de fazer uma trajetória, né, acadêmica, né? E tinham outros 2 blocos que eram referências, né? Que mesmo que você seja uma pessoa jovem, você acaba virando também uma referência para o seu grupo, para a sua comunidade, né? Para a sua família. E o último, se eu não me engano, mercado de trabalho. O que aconteceu quando essa galera foi para o mercado de trabalho, foi procurar emprego? O que aconteceu? Eu, por exemplo, na universidade ainda, eu tinha muito medo do desemprego, né? Que eu acho que é isso que ronda também, essa expectativa de você ser o primeiro na universidade, de você ter uma preocupação de dar um retorno a curto prazo para esse investimento que é da sua família, da sua comunidade, né? Isso está muito no filme. E só sobre a outra pergunta que você fez sobre o formato, eu tinha muito medo, eu falava assim para a Sil, a gente vai fazer um filme careta, só pessoas falando, nananã. Mas
E é isso, esse filme era sobre essas pessoas e essas histórias, então não tinha muito também o que a gente experimentar na linguagem, digamos assim, né, sobre, tipo, enfim, que é uma coisa que o cinema negro, como você pesquisa, tem essa marca forte, né, nos últimos anos, de ser extremamente, não experimental, que eu acho uma palavra ruim até, mas assim, de um cinema inventivo, né, um cinema muito poderoso de novas imagens. E era muito importante também para essa seleção e para a narrativa do filme o momento que a universidade vive no Brasil hoje. Porque a gente começou a gravar, a gente gravou em 2018, e a gente só finalizou no finzinho do ano passado esse filme, né? Tipo, a gente teve um primeiro corte, a gente conversou, discutiu, e a gente começou a filmar querendo muito frisar. A universidade não está fora da sociedade, ela reproduz essa hierarquia, né? De onde as pessoas negras estão subalternizadas ou numa condição de inferioridade, ou elas estão sendo inferiorizadas e invisibilizadas. E a gente vinha muito forte nesse ponto que é isso, é a realidade. Mas no processo, a gente também fez muita questão, no decorrer das discussões, de falar sobre como esse espaço vem sendo disputado e inventado por centenas, milhares de pessoas negras, professores, alunos, funcionários, pesquisadores, o pessoal da extensão, as universidades que fazem esse processo de integração com as suas comunidades, com a cidade ao seu entorno. Então, é um espaço que precisa, sim, ser disputado, precisa ser tomado, porque a universidade é pública, né? A universidade é nossa, se o Brasil é 50% ou mais negro, por que não estamos lá nesse espaço? E então tinha essa preocupação de fazer um equilíbrio também, de dizer, a universidade tem essas questões, mas a gente quer também passar pela universidade e inventar e disputar esse espaço. Entendi. Agora, pensando... Total. Queria comentar só uma coisa também, Jana. Desculpa. 3 leoninos numa mesma live, realmente. Eu tinha que fazer. Estou esperando sair, Liniarte. Só uma coisa que eu acho que também é importante, que ainda na curadoria, né, dessa galera que a gente estava querendo chamar, a gente tinha uma preocupação, primeiro, de não ser só a nossa bolha, e aí a gente está falando principalmente dos cursos de comunicação, né, porque a gente vem daí, da comunicação, e também essa coisa de ter um equilíbrio entre gêneros, e que não fosse só homem, que tivesse pessoas trans, que tivesse, enfim, outros tipos de experiência também a partir do gênero, porque a gente sabe que ser negro também é muito plural, né? E também dos seus fazeres, né? Tipo, não só a galera da comunicação, mas tem uma galera de uma profissão que é, enfim, que não é tão cultural, digamos. Das exatas. Das exatas, Não, o que eu estava perguntando é que nosso tempo já, né? A gente já está indo para a reta final aqui da nossa conversa, infelizmente, mas eu fiquei pensando agora, né? Porque o filme acaba, né, fazendo uma certa linha do tempo, né? Um arco do tempo, e tipo, a luta continua, né? Em certo sentido. Então, eu queria saber o que vocês estão pensando em termos agora, né? Porque o filme está começando a circular mesmo agora, né? O que vocês estão pensando como uma estratégia de circulação? Porque por mais que a gente esteja já há 20 anos nessa história, o mundo está endurecendo, né? E eu não acho que a gente vai voltar para trás, mas está difícil de novo, né? Tá duro. Então, acho que o filme tem uma dimensão urgente, né? Da questão mesmo de trazer esse debate, manter esse debate atualizado. Então, o que vocês estão pensando em termos agora do futuro? Assim, onde é que vocês pensaram nisso? Onde o que vocês querem fazer com o filme? Onde querem passar? Que tipo de circulação vocês estão pensando? Bom, o que a gente sabia é que a gente queria passar no Encontro de Cinema Negro, e esse sonho está se realizando. É grande estreia. Mas vou passar para a Silvana essa pergunta. Não, a gente, antes da pandemia, a gente tinha uma estratégia ali que era a gente quer, óbvio, né? Assim, como
como qualquer pessoa que faz um filme, quer que o filme circule, que o filme seja visto. A gente entende o momento, né, que a gente está, inclusive em relação ao sucateamento das universidades, né, e isso sendo cada vez mais negado também, né, para a gente estar num espaço como esse, cada vez mais difícil e cada vez mais importante também. Então, a gente tinha uma estratégia de que esse filme ele fosse passar em todas as universidades do Brasil, né, antes da pandemia. A gente estava criando esse plano e essas articulações para que isso acontecesse. E aí, agora, com a pandemia, tudo vai estar sendo, né, refeito, repensado, mas a ideia é que ele circule e a gente está muito feliz de estar aqui no encontro, lançando isso, porque a gente já teve aqui de tantas formas, né? E agora, assim, como diretores, está me deixando também muito animada. Mas de certo agora o encontro, e a gente vai ter também uma sessão bacana que provavelmente vai ser online também, acho que com certeza, na festa, na FLUP, e que é o projeto que propôs a ideia e apresentou com a gente o filme. Ah, maravilha. Eu desejo uma longa vida ao filme, que vocês façam outros agora que começaram. A gente chega aqui ao final da nossa conversa, infelizmente, mas, enfim, pelo menos dá um gostinho, né, dessa reflexão. Queria convidar, chamar de volta aqui para o nosso enquadramento a Mariana e o Henrique, para a gente terminar com todo mundo aqui aparecendo juntos, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço para a gente conversar. Obrigada, gente. Né? Até os próximos filmes. Obrigado a você, foi um prazer. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, Jana. Obrigada, gente. Parabéns. Muito obrigado, foi um prazer. Parabéns pelo filme de vocês. Gente, parabéns pelo filme de vocês.